Tá, galerinha? Então, dando continuidade à nossa parte de morfossintaxe, as funções sintáticas da língua portuguesa. Nós vimos no bloco anterior a parte de agente da passiva e agora nós temos que ver a parte de predicativo do objeto. E fica nos faltando ainda a parte de complemento nominal. Mas vamos lá, vamos um a um. Temos então o predicativo do objeto. Galerinha, quando nós falamos lá de predicativo do sujeito, nós observamos que nós teríamos uma palavra no predicado, se referindo literalmente a quem? Ao sujeito, correto? Agora, nós temos o predicativo do objeto. O que é objeto dentro da gramática da língua portuguesa? É um complemento verbal, tá certo? Objeto direto, objeto indireto, tá certo? No caso, o predicativo do objeto, em 99,9999% dos casos, é para o objeto direto. Nós temos um só caso na língua portuguesa em que o predicativo do objeto é para o objeto indireto. Então eu vou trabalhar como uma excepcionalidade. Beleza? Então vamos conceituar aqui como sempre fazemos. Bora lá. É a função sintática, caracterizada por uma palavra que está no predicado e se refere ao núcleo do objeto direto, vírgula, atribuindo lhe uma denominação ou uma caracterização. Beleza? Então vamos aqui contextualizar para que a gente entenda com tranquilidade. Olha só. O deputado nomeou o assistente Fábio. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. A chefe de vamos colocar aqui locução não. Vamos lá. A coordenador. Beleza. Então a primeira coisa que nós faremos aqui são as classificações morfológicas, tá? Então vamos lá. O é o artigo, deputado é o substantivo, nomeou verbo, o artigo, assistente é um cargo, então é um substantivo, Fábio é outro substantivo,
coordenador também é outro substantivo. Beleza? Então, feitas as classificações morfológicas, vamos separar aqui, ó. Então, nós temos a estrutura aqui de sujeito, que é a estrutura de sujeito, e aqui o restante, a minha estrutura de quê? A minha estrutura de predicado. Quem é o núcleo do sujeito? Deputado é o núcleo do sujeito e o artigo, ele é adjunto o quê? Adnominal. Beleza? Ótimo. Agora qual é a perguntinha que o verbo faz aqui, ó? Nomeou quem? O verbo faz a pergunta quem, ele é um verbo transitivo que direto. Quem é que foi nomeado? O assistente o quê? Fábio. Então, o assistente Fábio é a estrutura de objeto que? De objeto direto. Beleza? Quem aqui é o núcleo do objeto direto? Ó, o refere-se a assistente e Fábio especifica qual é o assistente nomeado coordenador. Então, ele é o núcleo do OD. Ó, então aqui, ele é o meu núcleo do objeto que? Direto. O meu artigo, ele é sempre adjunto o quê? Adnominal. Beleza? O substantivo aqui, tá? Ele se refere ao substantivo especificando qual assistente foi nomeado coordenador. Então, por isso, nós estudamos isso há pouco, ele será chamado de aposto. Aposto o quê? Especificativo. Beleza? Aí eu te pergunto, quem é coordenador? Aí você vai falar, quem se tornou coordenador foi o assistente, que por acaso é quem? O Fábio. Então você percebe que eu tenho aqui um substantivo se referindo ao núcleo do objeto direto, atribuindo a ele, denominando esse assistente como que? Como coordenador. Então, por isso, nós chamaremos esse elemento aqui de predicativo do objeto. Beleza? De predicativo do objeto. Aí você fala, Prado, ficou meio difícil para mim, não entendi ainda muito bem. Te dou uma dica. A dica é bem simples. O meu verbo não é transitivo direto? Ele é transitivo direto, não é? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é a voz passiva. Porque na voz passiva, se essa palavra realmente for um predicativo do objeto, na voz passiva, ela vai virar um predicativo do sujeito. Por que ela vai virar um predicativo do sujeito? Porque o objeto vira sujeito. Então, ele deixa de ser um predicativo do objeto para ser um predicativo do sujeito. Vamos fazer a voz passiva. Só que antes, vamos matar o probleminha desse A aqui. Esse A, ele vai ser colocado na hora da prova para atrapalhar a sua análise. Percebam que o meu verbo ele é VTD nessa frase. Quando eu coloco o A, eu, analisador, coloco o A ali, é para tentar te equivocar na sua análise verbal e também na função da palavra coordenador. Por quê? Deixando aquele A lá, você pode talvez, se equivocar e fazer outra pergunta para o verbo, porque quem nomeia alguém a alguma coisa. Se você fizer a pergunta a quê, você vai chamar o verbo de transitivo direto e também o quê? Indireto.
E o que você chamou de predicativo do objeto passa a ser um objeto indireto. Está errado. Por dois motivos. O objeto indireto ele é iniciado por uma preposição. Se eu quiser tirar esse a, eu posso. Olha só. O deputado nomeou o assistente Fábio coordenador. E não precisa do a. Outra justificativa. Se isso aqui fosse um objeto indireto, então ele seria um complemento verbal. E sendo um complemento verbal, ele deveria se referir a quem? Se é o complemento verbal? Ao verbo. E na realidade ele se refere a quem? A assistente. Também mata a questão do objeto indireto. Beleza? Agora, para acabar de vez com isso, é só fazer a voz passiva. Como nós faremos aqui. Mas para do CCA, ele não é uma preposição, ele é o quê? Indiscutivelmente, quando eu coloco a, melhora a pronúncia, realça a pronúncia, né? O deputado nomeou o assistente Fábio a coordenador. Melhora, realça. Por isso, o CESP pode chamar isso aqui de palavra de realce, palavra de realce ou partícula expletiva. Ou partícula expletiva. Beleza? Entendido isso aqui? Maravilha. Então vamos fazer a voz passiva aqui agora. Olha só. Fazendo a voz passiva, o meu objeto direto, ele virará o quê? Sujeito. Olha só. O assistente Fábio. Agora vem a locução de passiva analítica. Respeitando aqui, ó, nomeou, pretérito, foi, agora o verbo principal, nomeado no particípio, concordando com o núcleo, que é masculino singular, foi nomeado coordenador, esse sujeito vira agente da passiva antecedido pela preposição por mais o pelo deputado. Pelo deputado. Estou fazendo a minha classificação aqui, vejam, o artigo, assistente, substantivo, Fábio é outro substantivo, foi é o verbo ser, nomeado, particípio. Então isso aqui é uma locução verbal de passiva analítica. Locução verbal de passiva analítica. Coordenador é o que? Substantivo. Pelo é a preposição por mais o artigo que? O. E deputado é o que? Deputado é o substantivo. Nós podemos falar, nós já conhecemos, que pelo deputado tem a função de quê? Tem a função de agente da o quê? Agente da passiva. Tem a função de agente da passiva. Beleza? Aqui está a minha estrutura de sujeito. Meu sujeito paciente. Ó, sujeito paciente, cujo núcleo é quem? Ó,
núcleo do sujeito. O artigo ele é sempre o quê? Adjunto. O quê? Adnominal. E Fábio é o quê? É o aposto especificativo. Tá certo? É o aposto especificativo. Beleza? Então preste atenção. O que me sobrou aqui é a estrutura de predicado. É a estrutura de predicado. Quem é coordenador? Quem é coordenador? O assistente, o núcleo. Tá certo? É o núcleo. Então, uma palavra que está no predicado e se refere ao sujeito, eu posso afirmar que ela é o quê? Ela é um predicativo do o quê? Sujeito. Ela é um predicativo do sujeito. Então percebam aqui, olha só. Se aqui essa palavra é um predicativo do sujeito, e o sujeito, na ativa, ele vira o quê? Um objeto, então ele deixa de ser predicativo do sujeito para ser um predicativo de quem? Do objeto. Se essa palavra aqui é sujeito e ele é um predicativo do sujeito, e aqui o sujeito vira objeto, então ele deixa de ser predicativo do sujeito e passa a ser predicativo do objeto. É uma lógica clara. Entenderam isso? Então isso prova a minha condição de predicativo do objeto. Aí já anula a condição de objeto indireto e anula também, né, qualquer outra análise que você possa vir a fazer. Beleza? Entendido isso? Maravilha. Só que daí, olha só. Vocês vão se lembrar que ao longo das funções sintáticas, né, nós estudamos ali o objeto direto. E eu dava aquele esqueminha do antes ou após. Você se lembra, por acaso, de que quando eu trato da estrutura do objeto direto, no meu esqueminha, na minha dica de antes ou após, nós tiramos quem dela? O adjetivo. Por que nós tiramos o adjetivo? Porque quando o adjetivo ele está ligado ao núcleo do objeto direto, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser adjunto adnominal, como ele também pode ser um predicativo do objeto. E para eu poder diferenciar isso, eu preciso literalmente fazer a voz passiva, para eu conseguir, com certeza, diferenciar quando é adjunto adnominal, quando é predicativo do objeto. Até porque eu tenho uma tabelinha aqui para estabelecer isso para você. Beleza? Então vamos anotar aqui tudo bonitinho, né? E a gente deixar todas as nossas ideias aqui organizadas. Então olha só. Cuidado. Quando o adjetivo está ligado ao núcleo do objeto direto, tal termo poderá ter duas possíveis funções: adjunto
adnominal ou predicativo do objeto. Tá certo? Esquema para diferenciar as duas funções. Então, o esqueminha aqui é o seguinte. Vejam só, vou montar aqui para vocês, tá? Voz ativa. Voz passiva. É um quadrozinho muito legal, meu, tá? Para te ajudar. Então, o esquema aqui é você transformar a voz ativa para a voz passiva. Por quê? Se o meu adjetivo aqui, ó, adjetivo, que é o que nós estamos analisando, e adjetivo. Para que na voz ativa eu tenha um predicativo do objeto, na voz passiva, olha aqui, na voz passiva, ele precisa ser um predicativo do sujeito. Agora, eu terei esse adjetivo na voz ativa como adjunto adnominal se na voz passiva ele também for um adjunto adnominal. Beleza? Tranquilo isso? Fechou? Então vamos lá. Esse quadrozinho precisa ficar aqui para que você possa depois recordar. Vamos montar um esqueminha ali, duas frases lado a lado, para a gente encerrar esse bloco, tá certo? Aí nós vamos recorrer a esse esqueminha aqui. Vamos fazer os exemplos de lá e depois a gente vem para cá, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma frase ao lado da outra. Olha só. O juiz considerou os argumentos absurdos. Essa é uma. E agora vamos colocar a outra. O juiz observou
os argumentos absurdos. Então, são duas frasezinhas aqui e vamos analisá-las. Então, vamos lá. Primeira análise aqui. Primeiro, morfologia. O é artigo. Juiz é substantivo. Considerou é verbo. Galera, o verbo considerar, ele pode ter a regência de emitir opinião, mas o verbo considerar também pode ter a regência de aceitar. Quando eu digo assim, ó, eu considerei as suas desculpas, quer dizer que eu aceitei suas desculpas. Agora, quando eu digo, eu considerei aquele carro lindo, né, quer dizer que eu julguei, emiti a minha opinião, tá? Então, como eu não tenho aqui um texto, eu já estou te avisando que esse verbo está no sentido de emitir opinião. No sentido de emitir opinião, beleza? O os, ele é artigo. Argumentos, ele é substantivo. Absurdos, ele é um adjetivo. Beleza? Então, bora lá. Quem é o sujeito? O sujeito é o juiz. O juiz é a estrutura de sujeito. Ele é um sujeito ativo. Voz é ativa. E essa aqui é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Estrutura de predicado, beleza? Quem é o núcleo do sujeito? Juiz. Núcleo do sujeito. O verbo considerar. Considerou o quê? Ele é verbo transitivo que? Direto. O que foi considerado? Aí você vai falar os argumentos, outros vão falar os argumentos absurdos. Espera aí. Quem seria aqui o núcleo do objeto direto? Argumentos. Núcleo do OD. E o meu artigo, eu sei que ele é adjunto o quê? Adnominal. Quem são absurdos? Os argumentos. Quando eu tenho o adjetivo ligado ao núcleo do objeto direto, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser adjunto adnominal, como ele pode ser predicativo do objeto. O que eu farei aqui para resolver o problema? Eu pego e faço a voz passiva analítica. Vamos fazer aqui a voz passiva analítica. Como é que ficaria? Olha aqui, ó. Os argumentos foram considerados absurdos pelo juiz. Os argumentos foram considerados absurdos pelo juiz. Se você colocar os argumentos absurdos foram considerados, você estava mudando a ideia do verbo. Você vai estar colocando o verbo no sentido de aceitar. E aqui está no sentido de emitir o quê? Opinião. Para emitir opinião, a reescrita disso aqui é isso aqui. Então, olha só. Os é artigo. Argumentos é substantivo. Foram verbo ser mais particípio. Isso aqui forma o que nós aprendemos, que é a locução verbal de passiva analítica. Absurdos é o adjetivo. Pelo, preposição por mais artigo o. Juiz
é o substantivo. Pelo juiz aqui, é o agente da passiva. Agente da passiva. Por que ele é agente da passiva? Porque ele age sobre o sujeito. Olha o sujeito aqui. Os argumentos é o sujeito que paciente. Beleza? O restante é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Quem é o núcleo do sujeito? Argumentos. Núcleo do sujeito, o artigo sempre adjunto que? Adnominal. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Quem são absurdos? Absurdos são os argumentos. Essa palavra está onde? No predicado. Se referindo a quem? Ao sujeito. Toda vez que acontece isso, qual é a função que eu tenho? Vou colocar com cor diferente. Eu tenho aqui a função de predicativo do quê? Do sujeito. Se aqui ele é predicativo do sujeito, aqui ele será o quê? Ele será um predicativo do quê? Objeto. Vamos lá para aquele nosso quadrozinho. O que nós falamos? Olha aqui. O adjetivo, se na voz passiva ele é um predicativo do sujeito, quer dizer que na voz ativa ele é um predicativo de quem? Do objeto. Tá? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. E é isso que nós falamos, ó, voz passiva, predicativo do sujeito, na voz ativa, predicativo do objeto. Tá. E quando o adjetivo ele é um predicativo do objeto, ele não faz parte da estrutura do objeto direto. Olha aqui, quem é o objeto direto aqui, ó? Ó. Ele não entra. Então, aqui eu tenho, ó, o meu objeto, o quê? Direto. Beleza? Entendido isso? Agora vejamos aqui, ó, o outro. Bora lá. Olha só. O artigo, juiz, substantivo, observou, verbo, os, artigo, argumentos, substantivo, absurdos, é um adjetivo. Beleza. Quem é o sujeito? O juiz é o meu sujeito. Um sujeito ativo. O restante é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Estrutura de predicado. Quem é o núcleo do sujeito? Juiz. Núcleo do quê? Sujeito. O artigo, ele é sempre adjunto o quê? Adnominal. Observou, ó a pergunta, observou o quê? O meu verbo transitivo que? Direto. O que foi observado? Os argumentos absurdos, não importa. Quem é o núcleo do OD? Argumentos. Argumentos é o núcleo do OD e o artigo ele é sempre adjunto o quê? Adnominal. Quem são absurdos? Absurdos são os argumentos. Beleza. Quando o adjetivo ele se refere ao núcleo do OD, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser adjunto adnominal, como ele pode ser predicativo do objeto. O que a gente faz? Voz passiva. Então, bora lá. Olha só. Vamos fazer a voz passiva aqui. Ó.
sem mudar a ideia. Os argumentos absurdos foram observados por quem? Pelo juiz. Maravilha. Vejam que já teve uma diferença. Vamos comparar. Olha aqui. Os artigo, argumentos, substantivo, absurdos é o adjetivo, foram, verbo ser, mais observados, que é o que? Particípio, o pelo é a preposição por mais o artigo o, juiz é o substantivo, beleza? Pelo juiz, nós já sabemos que ele é um agente da passiva. Agente da passiva. Foram observados, nós já conhecemos também, é a locução verbal de passiva analítica. Então percebam, ó, que essa aqui é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. É a minha estrutura de predicado. Essa estrutura aqui é a minha estrutura de sujeito. Ó, sujeito, paciente. Já mudou tudo. Ó, argumentos é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Aí aquela primeira regrinha que a gente aprendeu, núcleo do sujeito, um substantivo, se antes ou após, o quê? Os quatro. Artigo, adjetivo, numeral, pronome, é tudo o quê? Adjunto adnominal. Então, meu artigo aqui, ele é adjunto adnominal, e aqui o meu adjetivo, ele também é o que nós estamos analisando, eu vou colocar com a cor diferente, ó. Então, ele também é um adjunto, o que? Adnominal. E aí nós falamos o quê? Que se na voz passiva o adjetivo for um adjunto adnominal, na voz ativa, que é o que nós estamos analisando, ele também será o quê? Um adjunto, o quê? Adnominal. Percebam no nosso quadrozinho ao lado aqui, olha só. Ó, o adjetivo, se na voz passiva ele for um adjunto adnominal, na voz ativa ele também é um adjunto o quê? Adnominal. Adjunto adnominal com adjunto adnominal, predicativo com predicativo. Então percebam, ó, o que nós falamos? Adjunto adnominal com adjunto o quê? Adnominal. Agora aqui ao lado, ó, predicativo com predicativo. Percebam que aqui eu troquei um VTD por outro VTD. Mas ao fazer isso, mudou a análise do adjetivo. Tá certo? Mudou a análise. E um pequeno detalhe. Aqui, quando eu tenho o adjetivo como predicativo do objeto, ele não faz parte do objeto direto. Agora, quando o adjetivo ele é um adjunto adnominal, ele fará parte do objeto direto. Então, olha aqui, ó. Vejam, meu objeto direto, todo ele aqui, ó. Tudo, inclusive o adjunto o quê? Adnominal. Tá aqui o meu objeto, o quê? Direto. Nós temos outras formas? Temos, para analisar predicativo do objeto na questão do adjetivo. Mas é tudo gambiarra, tá?
Essa coisa de inverter o substantivo com adjetivo, trocar pronome oblíquo, muitas vezes funciona, mas muitas vezes não. Você pode se equivocar. A forma mais eficiente que nós temos é a mudança para a voz passiva. Ela não engana. Ela vai dizer se a palavra que você está analisando na voz ativa, ela é um predicativo do objeto ou ela é uma adjunta de nominal. Beleza, pessoal? Com isso, nós encerramos mais uma função sintática e no próximo bloco nós falaremos da última função, que é o complemento nominal. Beleza, galerinha? Um grande abraço, até daqui a pouco.